Estamos de novo consigo para mais 10 minutos, diria eu, do Bíblia Fala, para lhe apresentar as verdades que Pedro inscreveu nas Sagradas Escrituras e que nos dá o privilégio de hoje revermos essas mesmas verdades, podermos discutir, analisar e perceber o quanto Deus nos ama e quanto Deus está preocupado connosco, deixando todas estas verdades para que nós saibamos qual o caminho que devemos seguir. Eu hoje tenho algumas passagens bíblicas para ler antes de dar a palavra ao pastor Pedro Esteves. Quero convidá-lo a si, que está desse lado, a abrir a sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 2, e vamos ler 3 versículos, o 4, o 6 e o 12. O versículo 4 diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O versículo 6 diz: e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. O versículo 12 do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro diz: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Antes ainda de iniciarmos a nossa conversa, eu gostava de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Judas. Não tem capítulos, é o único capítulo que tem, capítulo 1, podíamos dizer. O versículo 6 do livro de Judas diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. O versículo 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após a outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, diz o versículo 8, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Pedro, digamos que lemos em Pedro, lemos em Judas, passagens muito parecidas, não é? Há uma semelhança incrível nestas palavras, tanto de Pedro como de Judas. Será que nós podemos dar aqui alguma explicação para estes dois homens de Deus falarem basicamente a mesma coisa? Eu acho que não apenas há uma explicação, como é muito significativo que esta mensagem, tão semelhante nos seus contornos e quase até na maneira como está escrita, ela apareça duplicada na Bíblia. Nós sabemos que, aliás, nas Escrituras, na Bíblia em geral, sempre que uma mensagem é repetida, nós temos casos na Bíblia de uma mensagem que é repetida pelo mesmo autor, ou temos também casos, como é aqui, estas mensagens de Pedro e de Judas, portanto, casos de diferentes autores, diferentes profetas ou apóstolos, que escreveram em diferentes momentos, para diferentes destinatários, mensagens muito semelhantes. Em ambos os casos, a grande questão é que isto nos revela que, quando assim acontece, é porque se trata de algo muito importante, que tem que ser reforçado. E, portanto, ou é a própria pessoa que tem consciência disso e por isso ela em diferentes momentos reforça essa verdade, ou então é Deus que está a inspirar pessoas diferentes e em diferentes momentos com a mesma mensagem. E isso não se passou só com Pedro e Judas. Vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Ao longo de toda a Bíblia. Diferentes mensagens que são reforçadas na inspiração que Deus dá, por exemplo, aos profetas, precisamente para que a força associada a essa mensagem, seja ela qual for, ela seja como que reforçada, passa a redundância, de tempo a tempo. Por isso é que nós já dissemos aqui várias vezes que a Bíblia, no fundo, não é um livro de leitura, mas é um livro de estudo. É de estudo, é exatamente isso. E nós estudamos-lo e à medida que vamos encontrando certos temas e vemos como eles estão precisamente reforçados uma e outra vez, nós aí percebemos que esta é uma mensagem muito relevante. Basta lermos o Novo Testamento, por exemplo, dando um exemplo diferente deste que temos em Pedro e Judas, e vemos, por exemplo, como a volta de Jesus e a certeza e até alguns detalhes sobre a volta de Jesus, como eles são repetidos diversas ocasiões. Nós temos Jesus a falar abertamente sobre a vinda do Filho do Homem, os sinais, como é que ela acontecerá, será visível no céu. Nós vemos o apóstolo Paulo a falar claramente sobre a volta de Jesus, mais uma vez sobre como é que ela será,
o que é que acontecerá aos que estão mortos, aos que estão vivos. E vimos aqui o apóstolo Pedro, que ainda vamos na próxima semana dar grande ênfase a isso, e vemos ele abordar também a questão da vinda de Jesus, como é que ela acontecerá. E nós percebemos que esta é uma mensagem terrivelmente importante. Claro. E aqui o terrivelmente não é no sentido negativo, é que ela é uma mensagem fortíssima. E ela é tão relevante que é repetida vez após vez. E extremamente atual. E, portanto, sempre atual, por isso é que é uma mensagem profética. Agora, aqui entre Pedro e Judas, o que é que nós vamos encontrar? Se quiséssemos primeiro resumir o tema, no fundo, o que os dois apóstolos estão a tentar mostrar à igreja é que Deus está no controle do que vai acontecer com os homens de mal. Chamemos-lhe assim. Os ímpios, que é uma outra expressão que a Bíblia usa. No fundo, todas as pessoas que vivem em rebeldia para com Deus. E essa expressão que tu deste é bastante interessante, porque muitas vezes nós vemos o mal, e às vezes o mal está muito próximo de nós, ou se porventura não estamos muito próximo do mal, daquilo que é o mal geral do mundo, não é? Assustamos quando vemos determinados casos por aí fora. E pensamos sempre onde é que está Deus. Mas afinal de contas aquilo que tu estás a dizer, e que é uma grande verdade extraída da Bíblia, é que Deus está no comando. Não é? Precisamente isso, Jorge, o que Deus transmitiu aqui através de Pedro e de Judas, podíamos dizer até numa linguagem um pouco atual, é que Deus está a monitorizar a vida dos homens que praticam o mal. E não vai ficar calado. Ele não vai ficar calado, não vai permitir que esse mal dure para sempre. No fundo, é como se pudéssemos dizer o seguinte: Deus tem um olhar atento à maldade, a quem a pratica. Isto quer dizer o quê? Que Deus, de uma maneira muito especial, observa a maldade no coração das pessoas e a maneira como elas agem segundo essa maldade, e que no dia certo, no dia final, haverá juízo para aqueles que estão em total rebeldia contra Deus, porque o mal na Bíblia é isto, essencialmente é a rebeldia contra Deus. Claro que algumas pessoas diriam, bem, mas a rebeldia contra Deus, com essa posse o bem. Claro. Mas note-se, a rebeldia contra Deus, em termos da experiência humana, ela vai sempre refletir na maldade para com os semelhantes, para com os outros. Claro. Então, Deus está atento a isso. Agora, olhando ainda no minutinho para o conteúdo do que leste há pouco em Pedro e em Judas, nós percebemos que os dois apóstolos vão fazer o quê? Vão dar exemplos na história do povo de Deus. E é interessante que os dois dão exemplos, os mesmos 3 exemplos, que vão desde a luta cósmica, quando eles falam dos anjos e de como um grupo de anjos, no fundo lá está, que deixaram que o mal habitasse no seu coração e se revoltaram contra Deus. O que é que ele nos diz? Que Deus estava atento a essa maldade e não permitiu que essa maldade continuasse no céu. E, portanto, o juízo veio sobre esses anjos e nós sabemos que foram expulsos da presença de Deus e, no fundo, foram condenados, desde logo, à destruição. Depois ele vai ainda citar exemplos de momentos excepcionais, digamos, no passado, em que Deus teve que agir de forma clara, tendo em conta o ponto a que a maldade e a rebeldia chegou. Claro, ele vai falar de Sodoma e Gomorra, essas 2 cidades que ficaram quase símbolos, até o nome Sodoma e Gomorra hoje funciona como uma espécie de título, de símbolo do que é uma depravação total dos valores, dos princípios e, portanto, a rebeldia contra Deus, e mesmo do mundo antes do dilúvio, não é? Um mundo também ele cheio de corrupção, rebeldia, maldade, que levou Deus a ter que tomar uma atitude. Então o que é que nós vemos? Que nestas 3 situações, no céu ou na terra, Deus monitorizou o mal. Deus não agiu imediatamente. Nós conhecendo, claro que eles não dão detalhes, nem nós agora temos o tempo aqui para ir ler e ver os detalhes, portanto estamos só a falar da conclusão, mas nós sabemos que em qualquer um destes casos, Deus teve longanimidade, paciência, foi benigno e deu, aliás, oportunidades a estas pessoas, enviando mensageiros ou mostrando-lhes que aquele caminho era terrivelmente mau. Portanto, houve esse tempo, no fundo, o caráter longânimo e paciente de Deus. A sua misericórdia, ela reflete-se e manifesta-se sempre. Mas estas 3 histórias revelam o quê? Que quando a rebeldia contra Deus se manifesta de uma maneira aberta e total e atinge a vida de outras pessoas de bem, que são filhos de Deus e que Ele ama, então nós sabemos que Deus não vai deixar o mal por inocente. Deus não vai permitir que o mal passe por bem. Deus não vai permitir, se quisermos, temos que o dizer com clareza, é porque é um ensino da Bíblia. Deus não vai permitir que o culpado passe por inocente. E nesse sentido,
Deus está a monitorizar a maldade no coração de homens e mulheres com o propósito, não está numa ânsia de vingança. Deus dá a liberdade a cada um de agir para que no tempo certo Deus dê gozo, felicidade, misericórdia e salvação aos que buscaram ser-lhe fiéis, mas sobrevenha também repentina destruição ou perdição, como já lemos, aliás, aqui esta semana, àqueles que escolherem o caminho de rebeldia contra ele. E vemos que tanto Pedro como Judas mostraram bem que Deus é Senhor, tanto no céu como na terra. Ele é o Deus do universo inteiro e em todo o espaço que existe de criação, Deus domina. E Ele um dia terminará com este espaço, digamos assim, de pecado que existe nesta terra, mostrando-nos que também no céu esse mesmo pecado iniciou-se lá, essa rebelião iniciou-se lá, mas Ele terminou com essa rebelião, o que significa que também aqui na terra um dia Ele vai terminar. Bom, nós também terminamos o nosso tempo e por isso mesmo vamos ficar por aqui, mas amanhã voltaremos para rematar esta semana e podermos deixar os últimos conceitos que encontramos nesta passagem do capítulo 2 de 2 de Pedro. Fique bem, até lá.